Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus, do ADV Especial. Eu quero mandar um abraço especial para você que me acompanha sempre através da TV RP Canal 9 da NET. Afinal de contas, já estamos no ar. Obrigado também por nos acompanhar através das redes sociais, do Facebook, no Instagram. Olha, eu quero convidá-lo para que você também nos prestigie através do nosso site, o advjus.net, ok? Hoje, com imensa satisfação, eu recebo aqui no ADV Jus o Dr. Roberto Guimarães. O Dr. Roberto Almeida Guimarães, como eu disse, é advogado especialista na área do direito urbanístico, notarial e registral. Ele possui banca própria aqui mesmo em Ribeirão Preto. A nossa pauta de hoje, regularização fundiária. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Doutor Roberto, muito obrigado pela presença comigo hoje no programa, estou extremamente honrado. A honra toda minha, muito obrigado pelo convite. Tá certo. Doutor, então, nós vamos falar aí, de regularização fundiária e inicialmente eu te pergunto, o que é possível depreender, de uma conceituação básica aí de regularização fundiária, doutor? Embora pareça complexo o tema e o título, Sim. Mas na verdade é um conjunto de medidas sociais, ambientais, sim, jurídicas e urbanísticas visando a regularização de um parcelamento possivelmente implantado de maneira irregular. Pois não, aí é o que se depreende da conceituação, né? E aí tem todo um histórico, que nós temos. A regularização foi instituída no sistema brasileiro pela Lei 6766 de 79. Sim. Então ela já, imagine só, ela é uma lei que veio tratar efetivamente do parcelamento do solo que já existia antes, através do decreto 58 de 37. Sim. E na verdade, como já existiam situações irregulares e que aquelas que estavam a ser aprovadas, empreendimentos sendo aprovados na transição da lei, sim, o que aconteceu? O legislador já julgou conveniente e oportuno prever a regularização do parcelamento do solo. Certo. Mas o parcelamento do solo na época era só aquele decorrente, derivado da 6766 de 79. Certo. Então, a regularização fundiária aconteceu depois de muito tempo, Institucionalmente, ela veio acontecer através de uma lei de 2009, certo. Tá? Doutor, agora, o fato dessa matéria, o senhor está muito bem esclarecendo, ela ter sido aplicado por dois dispositivos, conjuntamente, ela desencadeou, evidentemente, muita resistência. Muita resistência. Na verdade, o problema sempre foi muito emblemático, O parcelamento do solo sempre foi tratado com muita ressalva. Como antes da 6766, vamos dizer assim, ela foi um divisor de águas, Sim. Nós tínhamos o Decreto-Lei 5837, que previa, de 1937, veja bem, ele já previa que o urbanismo no Brasil, em termos de parcelamento do solo urbano e rural, ele tinha que ser tratado sob duas óticas. A ótica urbanística, que era o licenciamento pelas prefeituras, e depois o deságue no cartório de registro de imóveis, que era o registro desse empreendimento. Só que o que acontecia? Na época, em 37 até 79, não se dava muita importância à questão da liquidez da área, as garantias para aqueles adquirentes e tudo mais. Sim. Aí no governo Geisel veio então em 79, esse projeto do parcelamento do solo, a 6766, que veio justamente tratar de uma maneira mais já com vistas para o consumidor daquele produto final. Sim. Então a etapa jurídica ficou bem delineada e a urbanística também. Qual é o problema que nós temos? O que aconteceu de resistência, que você me perguntou?
A resistência veio pelo seguinte: na época anterior a 6766, nós já tínhamos a lei do condomínio, que é a 4591 de 64, certo, e essa lei do parcelamento do solo antiga, de 37. Nesse liame, né, entre uma e outra, veio de 67 um decreto 271 que trouxe o direito real de uso, a seção de direito real de uso, de bem público. E aí o que aconteceu? Um dos artigos desse decreto linkou o sistema do loteamento com o sistema dessa lei do condomínio. Então vieram os empreendimentos que a gente conhece por empreendimentos híbridos. Eu vou dar exemplo para você, os condomínios horizontais de casas térreas. Tá? E qual foi a resistência? A resistência é que só em São Paulo, né, ocorreu, né? Nós fomos brindados, né? A resistência veio que os juízes, a Corregedoria Geral da Justiça, que é órgão fiscalizador por tradição de cartório, eles entendiam que não poderia haver um condomínio de lotes. Então, o que aconteceu? Houve uma proliferação dessas situações híbridas, que muitas vezes não eram aprovadas, o empreendedor fugia da formalidade, porque não encontrava a retaguarda das prefeituras, e menos ainda nos registros de imóveis. Isso que eu ia te perguntar, doutor. Essas irregularidades, né, dos parcelamentos clandestinos, realmente contou com conivência de órgãos que, na verdade, deveriam coibir, contou mesmo? Sim. Isso aconteceu muito e ainda acontece. Não mais, digo assim, o órgão público entende-se não só as prefeituras, né? Os registradores que também exercem uma função eminentemente pública, por delegação, né? Então, o que acontece? Já no passado, as prefeituras, historicamente, deixavam de exercitar o poder de polícia. Então, não fiscalizavam, não embargavam esses empreendimentos como deveriam. Quando acontecia, já tinham vendido, os adquirentes já começavam a construir, às vezes sem infraestrutura, compreendeu? E depois fica tudo mais difícil, né? E os registradores, na época, deixavam, ou como eles diziam o seguinte: olha, como a prefeitura mal aprovou, não somos nós que vamos criar obstáculo. Então, eles permitiam o ingresso no registro de imóveis dizia assim, de parcelamentos disfarçados. Tanto é que isso veio a ser depois proibido pela Corregedoria Geral em torno de em 2000, mais ou menos. Certo, foi proibido, né? Doutor, agora, o senhor considera, né, que é ilegítimo valer-se aí do condomínio como uma ação legítima para parcelamento de solo? Pois é, essa é uma situação, foi uma pergunta excelente que deve ser muito bem... A resposta, a gente tem que ser muito cuidadoso, tá? Então nós temos que dizer o seguinte, essa ligação, nós temos dois conceitos, né? A lei do parcelamento do solo, que antes era regulada pelo gênero parcelamento do solo 6766 de 79, com duas figuras apenas, loteamento e desmembramento. Hoje a doutrina, a jurisprudência já ampliou esse conceito de parcelamento para também contemplar as outras espécies, digamos assim. Então hoje nós temos não só loteamento como desmembramento, mas nós temos os condomínios edilícios, os condomínios de lotes, que hoje já é possível, né? Dentre outras figuras. Hoje não é só o condomínio deitado, horizontal. A propriedade sobreposta também é um parcelamento do solo. E ainda que imaginário na questão fática, porque não é o parcelamento do solo em si, mas tem o solo sobreposto. Né? E agora tem a lei de laje, doutor. Pois é. É isso mesmo. Pois é. Isso mesmo. Meus amigos, um momento interessante aqui no ADVJus, eu quero que você confira, é a nossa estante jurídica. Veja. A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Fundamentos de Direito Administrativo Disciplinar. Lançamento da 4ª edição. Autoria Sandro Lúcio Dezan. Editora Juruá. É mais uma obra para retirar da estante e conferi-la. Ok, nós vamos fazer um ligeiro intervalo. Voltamos já já. Aguarde.
Qualisystem Informática. Oferecemos o melhor para você em serviços de tecnologia. Apresentamos o Legale Web, perfeito para qualquer tipo de advocacia. Também o Quali Saúde, controle total em gestão de planos de saúde. E disponibilizamos sistemas e integração, suporte técnico e muito mais. Qualisystem Informática, 20 anos de experiência. Consulte-nos. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ok, voltamos então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo o Dr. Roberto Guimarães e a nossa pauta, nós estamos falando a respeito de regularização fundiária. Dr. Roberto, a partir de quando, A partir de quando e como se sedimentou entendimentos sobre a responsabilidade subsidiária e solidária dos municípios em relação a empreendimentos faltosos? Pois bem, a previsão legal veio com a 6766. Como eu disse, é um divisor de água, né? Delineou bem o papel de cada um. Como o loteamento é um modelo de parceria público-privado dos mais clássicos, né? Em que a municipalidade ou a administração pública transfere para a pessoa jurídica, para o segmento privado, a responsabilidade de desenvolver a cidade, de fazer com que ela cresça. O que aconteceu? Lá, como é dela a responsabilidade, ao mesmo tempo que ela possibilita, ela delega essa função dela de urbanismo para um empreendedor, ela fica corresponsável pela execução das obras, por exemplo. Né? Então ela licencia e no momento da licença é condicionada a assinatura por parte de um empreendedor de toda a malha de infraestrutura do empreendimento. Então, desde aquilo que está embaixo da terra, digamos assim, né? A infraestrutura de esgoto, saneamento básico, escoamento de águas pluviais, asfalto, energia elétrica e tudo mais, demarcação dos lotes. A finalidade é entregar para o adquirente um terreno, um lote urbanizado. Então sai de uma gleba bruta e entrega para aqueles adquirentes o lote urbanizado. Aí que vem o perigo. Embute-se no preço, agrega ao preço bruto do terreno esse custo de infraestrutura, então o metro quadrado é valorizado, o empreendedor faz e presta, e para que ele possa executar isso num prazo estipulado de 2 a 4 anos, um prazo legal, ele deixa lá na prefeitura a caução, lotes ou seguro bancário, de maneira que se ele deixa de executar por alguma razão, a prefeitura assume aquilo, executa aquela garantia e ela faz. Só que nem sempre. Muitas vezes o prefeito não exige a garantia, abre mão e tudo mais. Aquele problema brasileiro, né? Então, o que acontece? Nessa condição, quando isso aconteceu em 79, veio a lei, e a política toda, até essa lei, digamos assim, pegar, ser realmente aplicada, o que se percebeu é que haviam, digamos, situações simuladas, né, de aprovação. E aí o adquirente comprava um terreno e a urbanização não vinha. Ele ficava praticamente navios, né, doutor? Esse é o grande problema. Doutor, agora eu queria passar assim para uma questão, inclusive essa questão aqui, quando souberam que o senhor estaria aqui comigo hoje no ADVJus, viu, doutor? Chegou por internet, o pessoal provavelmente que está aí na graduação, né, na graduação de Direito. É o seguinte, doutor, o que podemos entender por regularização tangenciada na lei do parcelamento do solo? Olha, nós temos, para eu te responder de acordo com o anseio de quem fez a pergunta, nós temos que dizer o seguinte, nós temos, como eu falei, nós temos várias formas de se parcelar o solo. A Lei 6766 prevê uma forma de regularização do parcelamento, tá? Então, aí, quando ela está prevista no artigo 40 da 6766 até o 42. Então, quando a doutrina fala em regularização tangenciada na Lei 6766, no parcelamento só, entendia-se que era exclusivamente aqueles parcelamentos que foram feitos de acordo com a lei. A margem da lei são
Ou seja, são aqueles parcelamentos que não se guiaram, foram margeados, escaparam daquela 6766. Isso foi muito comum, como eu disse no início do programa. Então é bem isso, é quando você faz um parcelamento do solo sem que você cumpra os requisitos da 6766 de 79. Certo. Doutor, agora a lei da regularização fundiária, né, que foi complementada, vamos dizer assim, aí pelo provimento 18/12. E como é possível refletir essa intenção aí do legislador, doutor? Esse foi o provimento que adequou as normas de serviço de cartório, é o capítulo 20 do tomo 2 do provimento 58 de 89. Então, certo. É aquele capítulo em que gerencia como é que vai funcionar, como é que serão praticados os atos no registro de imóveis. Esse provimento 38, ele adequou essa normatização à Lei 13.465, certo? Então, veja bem, o que nós temos que entender? Esse provimento, ele permitiu uma flexibilização da legislação, que ela é muito engessada. A lei do parcelamento do solo é muito engessada. As prefeituras têm as suas próprias leis do parcelamento do solo, mas para aprovação de empreendimentos novos. E aí eu digo, e aqueles parcelamentos do solo que for feitos margeados à lei? E ela tem que se adequar, ela tem que ser licenciado. E aí que vem os conjuntos de medidas. Então, esse provimento, o que ele fez? Ele adaptou essa normatização de cartório a essa lei federal que veio para possibilitar a mitigação, o rigor da lei. Flexibilizou. Isso aí. Flexibilizou, né? A verdade é essa. É isso mesmo. Olha, meus amigos, um momento importantíssimo aqui no ADV Jus de hoje é o nosso ADV especial. Confira. Olá, amigos do ADV Jus. É oportuno homenagear e parafrasear o festejado jornalista Ricardo Boechat de que negligência e impunidade marcam as tragédias no país. Pouco mais de 3 anos depois do maior desastre ambiental do Brasil, que foi o rompimento da barragem de Mariana, estamos vivenciando agora a tragédia de Brumadinho e, deveras, uma enorme sensação de impunidade. Na prática processual penal, é comum ouvir dizer que tem que se prender o presidente da empresa e, de fato, se deram as prisões de diretores e engenheiros, avaliadas como uma tentativa de resposta rápida à sociedade sobre a apuração dos crimes, Centenas de homicídios, crimes ambientais, possíveis falsidades ideológicas de laudos de inspeção e por aí vai. Mas então como funciona a responsabilidade penal nesses casos? A rigor, não se pode responsabilizar o presidente ou os executivos por todo e qualquer ato ilícito cometido no desenvolvimento da atividade. É uma tarefa muito árdua a atribuição de culpa para os possíveis responsáveis pelo acidente, pelo verdadeiro desastre. O que se pode afirmar é que a punição deve ser daqueles que tomaram a decisão ao agir ou omitir, ou até mesmo falsear os dados sobre a segurança e o risco concreto do rompimento da barragem. De qualquer forma, há que se ter a prova concreta dos crimes e da culpabilidade dos agentes, a fim de se concluir pela condenação e prisão deles. Geralmente as prisões são temporárias para investigação, nada infrequente, dias depois as cortes superiores decidem pela ilegalidade ou não necessidade dessa prisão cautelar. E aí, por fim, pelas dificuldades em se estabelecer uma sanção na pessoa física, sempre se levanta a discussão sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica. No entanto, por óbvio, uma empresa não pode ser presa se não pagar as multas e as indenizações, que é o mínimo que se espera, então, que seja feito às vítimas e às suas famílias. Esses são os comentários gerais sobre a responsabilidade penal da empresa e ficamos por aqui. Até a próxima participação. Ok, muito obrigado, doutor. Mais um intervalinho aqui no ADV Jus, que vai voltar já já. Aguarde, por favor. Qualisystem Informática. Oferecemos o melhor para você em serviços de tecnologia. Apresentamos o Legalio Web, perfeito para qualquer tipo de advocacia. Também o Quali Saúde, controle total em gestão de planos de saúde. E disponibilizamos
sistemas e integração, suporte técnico e muito mais. Qualisystem Informática, 20 anos de experiência. Consulte-nos. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ok, voltamos então com o ADVJus. Hoje, para nossa honra e satisfação, nós estamos recebendo o Dr. Roberto Guimarães e nós estamos falando a respeito de regularização fundiária. Essa é a nossa pauta. E nesse instante, Dr. Roberto, eu te indago o seguinte: o senhor considera, né, que a lei em questão, ela trata com bastante zelo questões relacionadas a aspectos sociais e ambientais, porque urbanístico, lógico, esse tema já se impõe, né? Bom, a lei que veio é uma lei federal e como a Constituição ela descentralizou algumas coisas, por exemplo, vou dar um exemplo, por exemplo, a Constituição deixou a alvedrio do município legislar sobre uso e ocupação do solo. Certo. Então a questão é regional, é local, né? Então essa lei veio para traçar diretrizes gerais. Compete aos municípios avaliar suas questões urbanísticas, sociais, ambientais. Sim. E ou se vale da lei federal, que tem regras matrizes, ou faz sua própria legislação. Ribeirão Preto, especificamente, ele tratou dessa lei, trouxe uma legislação, mas não se preocupou em analisar a fundo essas questões sociais e tudo mais. O que aconteceu? A interpretação em Ribeirão Preto da regularização fundiária, ela, infelizmente, ela é genérica demais. Certo. E, ao mesmo tempo, permite uma discricionariedade exagerada do servidor público. Sim. Então, o que nós estamos vendo? Isso não é também... A Ribeirão Preto, como eu trabalho já há bastante tempo nessa área, o que eu vejo é que Ribeirão Preto nunca enfrentou a matéria como devia. Certo. Essa é a grande verdade. Tanto é verdade que nada foi feito de lá para cá. Hoje, no novo governo, na nova gestão, no início me pareceu que eles estavam querendo enfrentar a situação. O problema é que falta material humano, falta aquela história... como nós conversávamos, o advogado precisa ser respeitado. Sim, sem dúvida. Então, o urbanismo não pode ser tratado só por técnicos da área de arquitetura, da área de engenharia. Envolve lei, né, doutor? Tem que envolver o operador do direito. Nossa. É importante. Então, se houvesse uma junção desses esforços, mas tem que ter um espírito. Esse espírito chama-se boa vontade. E para analisar, então nós temos várias modalidades de regularização fundiária. Nós temos, por exemplo, para enfrentar bem o tema, nós temos que separar o joio do trigo. E o legislador foi feliz, ele separou as espécies de regularização fundiária. A de interesse social, que é aquela onde o poder público tem que cuidar realmente, inclusive financeiramente. Certo. São as pessoas que não têm condições de promover a regularização de um assentamento informal. Eu estou me referindo, o pessoal que não gosta, né, desses movimentos sociais, de falar em favela, mas é só para a gente entender. Para exemplificar as favelas. Então, o poder público tem que botar o dedo na ferida, separar a regularização de interesse social da de interesse específico, que são aqueles núcleos informais, mas às vezes até de alto padrão. Certo. Né? Nós temos inúmeros empreendimentos, para você ter uma ideia, foram listados pioneiramente em 2001 em Ribeirão Preto. E os mesmos empreendimentos listados continuam irregulares, passado esse tempo todo. Por quê? Porque não se enfrentou como deveria ser enfrentado. Os técnicos olham as regularizações fundiárias como se fosse eles vão analisar aspectos sociais, ambientais, como se fossem projetos novos, quando não é verdade. Não é por aí, né? Tá? Doutor, agora eu queria perguntar para o senhor o seguinte, né? Evidentemente que essas barreiras burocráticas, elas existem ali, e talvez até por maneira de interpretação, como o senhor está falando, que a gente também concorda em absolutamente, porque são técnicos, né? E não são operadores do direito, né? Inclusive eles que têm lá
deveriam ter, né, a obrigação de uma interpretação um pouco mais equânime. Mas o que o senhor sugeriria, né, para se conseguir, quem sabe, uma celeridade que esse tipo de situação requer? Bom, boa vontade em primeiro lugar, né? E criar grupos heterogêneos. A prefeitura tentou, em alguns momentos, criar, a OAB fez um programa, desenvolveu um programa através da Comissão de Urbanismo no passado e tentou uma aproximação dos servidores públicos, dos advogados, para que tentassem criar um mecanismo comum de consenso para a regularização. Inclusive por exemplo, não vejo problema nenhum advogado ajudar no trabalho da prefeitura, principalmente quando é de interesse social. Sim. E aí você não fere ética, nada. Quando é específico que as pessoas podem arcar com o seu próprio arquiteto, o seu próprio advogado, não vejo problema. Mas olha, o espírito é esse. A lei veio para flexibilizar e a aplicação dela aos casos concretos tem que ser de maneira mitigada. Certo. Né? E aí é o seguinte, quanto à questão de social e ambiental, o que acontece? Nós temos aqui em Ribeirão Preto empreendimentos de alto padrão que invadiram a área de preservação permanente, por exemplo. Mas a situação deles é irreversível. Como é que vai enfrentar? Vai desapropriar a faixa de APP? Então, se você começar a devagar, você não aplica a lei e não regulariza a situação. E não acontece, né, doutor? E não acontece. Acaba não acontecendo. Doutor, agora, sinceramente, assim, o senhor evidentemente que vai concordar comigo, né? O caminho correto, então, para quem quer buscar uma regularização de uma certa situação no qual ele esteja se envolvido nesse tema que a gente está aí pautado, sem dúvida, acionar um profissional especializado, né, doutor? Sem dúvida, né? E começar sempre pelo advogado. Sempre o advogado que ele vai saber, entendendo da matéria o profissional, o advogado, ele vai, obviamente, dizer em que momento, lógico que vai precisar de um projeto urbanístico e tal, mas o que acontece? O advogado é que vai fazer com que aquela regularização aconteça margeada, mas não na 6766 exclusivamente, nem na lei do condomínio, mas na 13.465, que é a lei da regularização fundiária, para não dar margem para que você escape da incidência da lei. Ou, em outras palavras, para não permitir excesso do poder público na hora de regularizar aquele empreendimento. O engenheiro, um arquiteto que vai fazer o projeto urbanístico, por exemplo, ele vai coletar como ele não tem conhecimento jurídico, ele não tem a capacidade, a hermenêutica, né? Não domina essa ciência de interpretação da lei, o que acontece? Ele vai mais fácil para ele ir num servidor público e dizer o seguinte, olha, para eu regularizar tal situação, o que eu preciso fazer? Ele vai sair da prefeitura com um checklist, certo, e que não está distante de ser, digamos assim, atendido. O advogado sim vai fazer uma mediação e dizer assim, olha, prefeitura, não dá para ter tal coisa porque a situação é irreversível. Agora, se a situação é reversível, o que mede a irreversibilidade? O número de pessoas que já moram naquele local a regularizar. Aí você flexibiliza, dosa a mitigação da lei. Certo. Ora, quem vai fazer essa interpretação é o advogado junto com o arquiteto. Mas não um arquiteto isoladamente, com todo o respeito, e ele é fundamental também no papel, ele tem um papel fundamental na regularização fundiária. É o que o senhor está falando, né, doutor? Tem que flexibilizar para poder viabilizar. Isso, é por aí. É isso mesmo. Olha, meus amigos, hoje eu falei com o doutor Roberto Guimarães, meu colega advogado, nós falamos a respeito de regularização fundiária. Eu fiquei extremamente honrado com a sua visita, com a sua participação aqui no ADVJus. Muito obrigado. Fico à disposição, muito obrigado pelo convite. Tá certo. Olha, meus amigos, vocês podem rever esse programa com o Dr. Roberto, eu realmente recomendo, é só vocês acessarem o nosso site, é o advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal, é youtube.com/advjus.net. ADV Especial, venha participar você também. ADVJus, estou ligado. Fico por aqui, prometo voltar breve com um programa inédito.
Um forte abraço e até o próximo. Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.